Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de estágio. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o paciente suspeito de dengue. Então, o que a gente vai falar sobre isso? Então, vocês sabem o quê? Que dengue é uma doença o quê? Uma doença infecciosa, uma doença febril. O principal sintoma dela é o quê? A febre alta, causado pelo quê? Pelo vírus da dengue, que se encontra no quê? Nos insetos, no mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? Então, chegou um paciente, um exemplo, com suspeita de dengue na unidade básica de saúde, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher uma notificação contendo os dados do paciente, se ele viajou para algum local endêmico de dengue nesses últimos dias. E nós vamos fazer o quê? Preencher um cartãozinho de o quê? De monitoramento de paciente suspeito de dengue. Esse aqui é o cartãozinho, tá? Gravem que ele é muito importante. O que ele vai conter? As informações do paciente. Nome, idade, endereço e qual unidade de saúde que ele pertence, tá? E o que mais que é importante nesse cartãozinho? Ele vai conter aqui os sinais de alarme, que o paciente ele tem o quê? Ficar atento se ele tiver esses sintomas, esses sinais, que seria o quê? Dor na barriga, dor abdominal intensa, dor no fundo do olho, que a gente fala o quê? Dor retroorbitária, vômito persistente, se ele tiver sangramento, gengiva, ou então o quê? Sangramento nas fezes, algum tipo de sangramento. Se diminuir a quantidade do xixi dele, da urina, tá bom? Então, são sinais que a gente vai ficar atento. O que mais que nós vamos ver aqui nesse cartãozinho de dengue? Nós vamos abrir e vamos o quê? Colocar outros dados do paciente. O início do sintoma, que é muito importante colocar, tá bom? Se ele foi feita a notificação, se sim ou se não, tá? E o que mais? Aqui nesse campo vai ser a data que ele foi atendido, o valor da pressão. Nós vamos ter que verificar de duas formas. A gente vai ter que verificar a pressão do paciente, ele sentado e também em pé ou deitado. Professora, a senhora falou 3 tipos de verificação de pressão. Nós temos que verificar dois tipos. Ou em pé e sentado, ou sentado e deitado. Então, dessas duas formas, vamos ter que anotar aqui, tá bom? Geralmente, nós verificamos o quê? Em pé e sentado. Aí, nós vamos colocar o valor da pressão aqui. E tem um campo aqui falando o quê? Se ele realizou a prova de Lasse e qual que foi o resultado. Como é que vai ser essa prova de Lasse? Para que ela é importante? A prova de Lasse é importante para ver o quê? Se o paciente não apresenta sinais que ele está o quê? Com as plaquetas baixas. As plaquetas são o quê? São componentes de coagulação que são presentes no nosso organismo, na nossa circulação, no nosso sangue. E o paciente suspeito de dengue, quando ele vai evoluir para dengue grave, abaixa o número de plaquetas no sangue, que elas são responsáveis pela coagulação, de não deixar o paciente ter uma hemorragia, e aí sim ele pode ter o risco de ter uma hemorragia, tá bom? Como é que é feita essa prova de Lasso? Então, verifiquei a pressão do paciente em pé e sentado e peguei esse valor. Digamos um exemplo, deu 12 por 8. Tá, eu vou pegar o 12, 120 por 80, vou somar, um exemplo, vai dar 200. Pego esse valor e divido pela metade, que vai dar o quê? Vai dar 10 ou 100 milímetros de mercúrio. Esse valor que deu da verificação de pressão, eu vou fazer o quê? Vou colocar o manguito no braço do paciente, ele sentado, e vou o quê? O valor deu 100 milímetros de mercúrio. Vou insuflar o aparelho de pressão até o quê? Até o 100 e vou deixar por 5 minutos no braço dele. Vou colocar no cronômetro do celular, tá bom? Coloquei, o que eu vou fazer? Um quadradinho de 2,5 centímetros no braço dele, abaixo no antebraço, e vou esperar o quê? Dar os 5 minutos para conferir. Deu 5 minutos, vou olhar naquele quadradinho que eu fiz no braço do paciente se tem o quê? Se tem presença de petequias. Professor, o que são petequias? Veja na imagem, são pequenos pontinhos vermelhos, bolinhas vermelhas. Se tiver no adulto mais de 20 petequias, deu positivo. Significa o quê? Que esse paciente tem risco para hemorragia, tá com as plaquetas baixas. Professora, e na criança, como é que vai ser? Na criança eu vou verificar a pressão da criança, somar o valor total, dividir por 2, vou deixar no braço da criança por quanto tempo? Por 3 minutos na criança, tá bom? Vou deixar por 3 minutos e vou contar. Na criança vai dar positivo quantas petequias? Acima de 10. Se tiver 10 petequias, já é uma prova de Lasso positiva. Deu 5 minutos, verifiquei se tem petequias, tiro o aparelho de pressão. Se tem, vou marcar sim
no meu espaço aqui e vou encaminhar para avaliação médica ou de enfermeira. Se não tiver, vou orientar o paciente e vou o quê? Pedir para ele ficar na casa, se hidratar, repousar, tomar os medicamentos prescritos e ficar atento aos sinais de alarme. Lembrando que o paciente que ele é suspeito de dengue é pedido exame de hemograma para ver o quê? Para ver anemia? Não especificamente, para ver se ele tem o quê? As plaquetas baixas. Lembra que eu falei, um dos sintomas de dengue é a plaquetopenia, que é a plaqueta baixa, que pode fazer o quê? Facilitar que ele venha ter uma futura hemorragia, tá bom? Então a gente tem que atentar bastante para esses valores, tá? A prova de laço é bem tranquila de fazer e geralmente quem faz é o técnico auxiliar de enfermagem. Então eu estou fazendo para vocês porque mais para frente, quando vocês forem trabalhar ou forem no campo de estágio precisar fazer, vocês já vão saber o quê? A técnica correta, tá bom? Outra coisa, pessoal, vocês vão observar o quê? Que a dengue ela é classificada em 4 grupos, em letras, que é a letra A, B, C e D. Ah, professora, mas como é que é essa classificação? Bom, vocês vão achar na literatura várias classificações, uma diferente da outra, mas isso vai mudar o quê? Vai mudar dependendo do quê? De protocolos de hospitais, de instituições regionais, municipais, de manuais técnicos, então vai ter essa mudança. Então, pelo Ministério da Saúde, ela é classificada na letra A. Quem que vai ser classificado na letra A? Ele tem sintomas leves de dengue, mas não tem nenhum problema de saúde crônico, não tem nenhuma patologia, não tem nada. Ele só teve febre, uma dor leve no corpo, foi considerado como suspeito em algum local endêmico que tem bastante casos de dengue. Então, ele é classificado como a letra A, porque teve sintomas leves e não tem nenhuma comorbidade, nenhuma patologia, tá bom? E nesse também ele fez o quê? Fez a prova de laço e deu negativo. Agora no grupo B, quem que são? Ele teve sinais leves, mas ele já tem o quê? Tem alguma patologia. Ele tem uma pressão alta, ele é diabético, ele tem algum problema cardíaco, reumatismo, ele tem alguma doença crônica dele e sinais leves. Então ele vai ser classificado como o quê? Como o quadro do grupo B. Ele pode até muito bem o quê? Ter a prova de laço positivo, mas só a prova de laço. Já indicou o quê? Diminuição das plaquetas, que ele tem um risco de hemorragia, mas fora isso ele não tem nenhuma queixa de sangramento da gengiva, sangue na urina, nada, fezes com sangue, nada. Só o quê? Sinais leves e patologias crônicas. No grupo C, o que ele vai ter? Ele vai ter já um sinal de alarme, dor no fundo do olho, dor no corpo, aumento dos órgãos internos, baço, fígado, alguma coisa, vômito em excesso, retenção de líquido, ele já vai ter o quê? Algum probleminha de saúde mais grave. E já no grupo C, ele tem que ser o quê? Atendido a nível hospitalar. No nível A, ele passa no hospital, no posto de saúde, é monitorado no postinho de saúde. Grupo B também, ele é monitorado no postinho de saúde, mas com maior frequência pelo médico. No grupo C, já vai fazer o quê? Já vai monitorar ele, acompanhar ele já internado, hospitalizado. Por quê? Porque ele precisa ficar no soro, precisa receber medicação, para compensar as plaquetas baixas para não ter o quê? Um risco de hemorragia. Ele já pode ter o quê? Um sangramento de gengiva, um sangramento na urina, um sangramento da mucosa, pode ter uma irritabilidade, então já é o quê? Um paciente que ele já está se agravando. E no grupo D, ele já tem o quê? Uma hemorragia grave, uma hemorragia interna, rompimento de baço, sabe? Então ele já está o quê? Praticamente já na UTI, está bem complicado, já está o quê? Em risco de choque, sintomas de choque, já está bem complicadinho, tá bom? Então essa é a classificação. Lembrando que classificação A, ele está o quê? Queixas leves e sem patologias e prova de laço negativo. Letra B, ele já está o quê? Está com sintomas e tem algum problema crônico e às vezes prova do laço positiva. Grupo do C já é o quê? Sinais de alarme e também sintomas hemorrágicos, mais alguma coisa mais leve. Mas aí já tem o quê? Já tem dor no fundo do olho, já tem uma dor forte no corpo. O grupo A, ele pode ter dor no corpo, mas é um sintoma só, entendeu? Um sintoma ou outro leve. Agora, o grupo C e D já está com todos os sintomas e a hemorragia, tá bom? Então, presta atenção nessas classificações, atentem para a realização da técnica da prova de laço, tem que deixar no adulto 5 minutinhos, na criança 3 minutinhos, tem que fazer a conta certinho para o quê? Para não dar um valor incorreto, tá bom? Professora, hoje veio o paciente, ele fez a prova de laço, está com sintoma leve,
e deu prova de laço negativo, tá? Mas nem por isso vocês não vão ficar preocupados, atentos com esse paciente, porque do dia para noite ele tem que o quê? Ele pode piorar, então ficar atento. Professora, quais as orientações do paciente que está suspeito de dengue? Beber bastante líquido, tá? Por quê? Porque a dengue, ela é hemorrágica, faz o quê? Se ela evoluir para hemorrágica, ela vai fazer o quê? Ele perder um volume de sangue. Um paciente com suspeito de dengue, ele vai desidratar muito facilmente, então ele tem que manter repouso, beber bastante água, tem o quê? Que tomar os remédios para os sintomas, tomar um remédio para febre, ficar atento se essa febre não sobe demais, para não levar o quê? Ainda mais em crianças, levar a uma convulsão, então ficar bastante atento, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem lá no grupo. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre aquela aula passada que vocês verificaram os sinais vitais. Foi a verificação do quê? Da frequência respiratória e do pulso, e quem tinha aparelho de pressão verificou o quê? A pressão arterial. Então, só para relembrar do pulso, lembrem que eu falei, não pode usar o polegar para poder sentir o pulso, tá? Que tem que ser o quê? Com o indicador e anelar. Só que um vídeo ou outro, eu observei o quê? Que na hora da pessoa verificar o pulso, ele fez o quê? Colocou os 2 dedos, mas pegou o polegar e colocou na parte de baixo. Não façam isso. Por quê? Porque eu posso sentir a pulsação do meu dedo e confundir achando que eu estou sentindo a do paciente do mesmo jeito. Então, eu não posso apoiar a minha mão com o meu polegar, tá? Então, como é que eu vou fazer? Colocar o dedo esticado e deixar o meu dedo livre, tá bom? Só para vocês terem noção de como fazer, tá? Ai, professora, mas eu não tô conseguindo ter sensibilidade nesse dedo, como é que eu faço? Treinar, treinar e treinar. E outra coisa para facilitar, tem gente que faz assim retinho. Lá, olhem aqui. E tem essa sensibilidade dificultada. Tá tendo essa dificuldade? Faz o quê? Dá uma entradinha de leve, que vocês vão ter uma sensibilidade maior. Em vez de fazer reto, dá uma entradinha no dedo, na artéria radial, tá bom? Facilita bastante, tá? Então, vão treinando, tá? Para vocês ficarem mais craques, para quando chegar a hora de estágio presencial, vocês já estarem mais sem dúvidas e mais seguros do procedimento, tá bom?